Você sabia que a Bíblia permite e até aconselha que você julgue as pessoas e não somente suas palavras? Hoje eu quero falar como identificar os anticristos na igreja. Esta é a 9ª devocional da série de estudos de 1 João. Olá, eu sou Heber Juncker, sejam bem-vindos ao nosso canal e podcast Spotify. Se você é novo aqui, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Estamos numa série de estudos devocionais da primeira carta de João. Eu já quero agradecer a todos que têm nos seguido, nos acompanhado nessa série. Obrigado mesmo, tem sido uma bênção, tem sido muito gratificante ler cada um dos seus comentários aqui debaixo de cada vídeo que eu tenho postado. Mas vamos lá. Em 1 João capítulo 2, verso 19, nós lemos o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João está sendo direto aqui sobre esses que se dizem cristãos, mas não são. Agora, como identificá-los? Será que podemos julgá-los? Bom, quando se fala em julgar alguém, qual é a primeira frase que pensamos? Provavelmente seja "não julgue para não ser julgado". Essa frase é uma verdade bíblica dita pelo Senhor Jesus e está lá registrada em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Porém, lá Jesus não nos proíbe de julgar as pessoas, mas orientou que se o fizermos, que primeiro olhemos e julguemos a nós mesmos, e se não estamos praticando as mesmas coisas. Bom, precisamos entender que na Bíblia, Deus diz que não devemos julgar as pessoas para condená-las e levá-las a tropeçar. Como diz lá em Romanos capítulo 14, verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Agora, quando é para discernir e fazer a distinção entre o certo e o errado do que uma pessoa está fazendo, devemos julgar sim. Olha só, o apóstolo Paulo também disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 13: julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Paulo está dizendo para julgarmos corretamente, dentro de um contexto, de uma realidade. No caso específico de Corinto, porque Paulo orientou a mulher a orar na igreja com a cabeça coberta. Alguns textos falam de véu. Porque em Corinto, muitas mulheres, para viver e sobreviver, tinham que ser prostitutas do templo da deusa Afrodite. E essas deveriam ter suas cabeças raspadas. Agora, Paulo traz essa orientação à igreja visando proteger as mulheres, pois havia na igreja muitas ex-prostitutas. Precisamos sim julgar corretamente. E foi isso que João fez e deixou registrado no texto que lemos em 1 João capítulo 2, versículo 18 até o 21. Agora, quais foram as bases que ele julgou essas pessoas? E que serve para nós como lição, para discernirmos os anticristos no meio da igreja. Primeira base é amar a palavra de Deus. Versículo 18 diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João afirma que a marca da autenticidade é a continuidade na verdade, a continuidade na verdadeira fé em Cristo. O que ele quer nos dizer, podemos ver isso não somente aqui, mas em toda a carta, é que aqueles que amam a palavra de Deus e possuem o Espírito de Deus procuram obedecer à palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, até o final. E os que são contra isso, invariavelmente se isolam dessas pessoas. Os anticristos no meio da igreja revelarão com o tempo o desprezo pelas Escrituras, a descrença nas verdades ditas pelo Senhor Jesus. Eles aparentemente revelam apego às Escrituras, isso apenas para enganar os outros crentes, mas com o tempo, alguns que amam a palavra de Deus de verdade vão perceber que esses são contra ao que Deus ensinou na sua palavra. Estão ali apenas para poder enganar o povo. A segunda base para julgar essas pessoas é: a mentira tem perna curta. Olha o que João disse nos versículos 21 e 22. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Pode parecer ridículo que João falou e o que eu posso falar aqui, mas você já percebeu que nenhuma mentira procede da verdade?
Em outras palavras, isso significa que uma coisa é a mentira e outra coisa é a verdade. Todo cristão tem a capacidade de exercer julgamento moral para distinguir o certo e o errado. Agora, é incrível como muitos cristãos ainda não aprenderam isso e ainda continuam repetindo a mentira do mundo, dizendo que pode haver uma mistura entre a verdade e a mentira. Isso é quase que uma heresia. João escreve isso à igreja porque ela descobriu que Jesus é a verdade e que nenhuma mentira procede dele. As pessoas podem não pensar nas implicações disso, mas devem saber que não há possibilidade de misturar a mentira com a verdade. São opostos, sabe? Um dia iremos explicar nossas ações ao Senhor Jesus e todas aquelas desculpas maravilhosas que foram tão bem recebidas pelo cônjuge, filho ou mesmo amigos, soam muito ridículas quando repetidas ao Senhor. Imagino Ele nos olhando nessas horas, não dizendo nada, talvez cruzando os braços, aí a gente começa a gaguejar e logo para, porque como diz João, nenhuma mentira provém da verdade. Gente, não há como mentir diante daquele que é a verdade. Então, por que achamos que podemos mentir aos outros se nós somos da verdade, se nós somos da luz, somos de Jesus? A mentira sempre tem a perna curta, mas cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. E os anticristos usam como estratégia uma falsa verdade, uma aparente verdade, que na verdade é mentira. João está nos dizendo com isso que devemos examinar as filosofias ao nosso redor, as sugestões e explicações que o mundo dá às coisas. Avaliemos, a gente tem que avaliar de acordo com a verdade. Nós já conhecemos a verdade, então julgue as pessoas, julgue o posicionamento dessas pessoas com a verdade de Deus. Aqueles que amam a mentira ainda não conhecem a verdade, porque se conhecesse, prestaria mais atenção aos ensinamentos das pessoas, analisariam suas palavras para saber se são falsos crentes ou não, ou mesmo se são até anticristos. É por isso que João escreveu essas coisas, como ele disse aqui, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Que nossa oração esse dia seja: Senhor, ajuda-nos a conhecer cada vez mais as palavras do Senhor, a conhecer cada vez mais a Ti, Jesus, que é a verdade, e nos livre do mal, da voz daqueles que são anticristos, que visam nos afastar do Senhor e da Sua palavra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo abençoou você, peço que você deixe aqui seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Um grande abraço, que Deus te abençoe nesse dia.